Olá, querido amigo do Revista da Tarde, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui na nossa série. Essa série dessa semana está realmente muito bacana. Nós estamos falando sobre aprendizado, sobre como aprender um novo idioma. No caso aqui estamos enfatizando mais o inglês. Como perder o medo de falar esse idioma. Muitas pessoas às vezes sofrem com medo e deixam de aprender, porque esse medo ele acaba bloqueando aí a nossa mente, né? E a gente não aprende. Mas quando se tem uma metodologia certa, a gente consegue aí desbloquear esse medo e aprender esse idioma que tanto nos ajuda aí na vida pessoal, profissional e com certeza vai trazer aí uma liberdade, inclusive muitas chances aí de se conseguir aí melhorar o seu currículo e tudo mais. Então acompanhe conosco esse bate-papo aqui, porque quem está conosco nessa semana inteira é o professor Carlos, ele que é da Easy Fluency e vem então nos trazer esse assunto. Então, vem conosco. Carlos, essa questão do medo realmente atrapalha as pessoas em tudo na vida, não é mesmo? É verdade. Tudo. E muita gente tem medo mesmo de falar inglês? Tem pessoas que têm medo, assim, de verdade, medo de vários níveis, né? Desde um receio até realmente tremer, dar crise de ansiedade. Nós já vimos vários casos nessa trajetória de dar aula, de mentoria, de guiar as pessoas, né? E o medo nada mais é, vamos se eu fosse elencar o primeiro lugar, é o medo de errar. O medo, e desse medo de errar vem as subdivisões, medo de ser criticado por causa do erro, né? O erro é muito entabulado como algo ruim, assim, o erro, né? O erro, você vai ser criticado, vai ser humilhado, alguém vai falar mal e essas coisas. Então isso vai criando ali aquela mentalidade e não tem como. E eu costumo dizer, Clarice, que não existe nada que você possa fazer em relação a conteúdo da língua, conteúdo do idioma que supere o medo. A pessoa pode saber tudo do conteúdo. Se ela tiver com medo, ela não fala. Não existe. Então, primeiro é necessário acabar com esse medo. Acabar com o medo, justamente. Ou no processo. Porque às vezes no processo a gente vai conseguindo tirar esse medo. E esse medo, como que tira ele? Né? Como que a gente consegue tirar? Né? Trabalhando a mentalidade, que foi o que falamos no primeiro, no primeiro episódio. Né? E mentalizar que o erro faz parte. Então, é normal, é natural e é neurociência, faz parte da nossa mente. Ninguém aprendeu idioma nenhum sem errar. Ninguém. Mesmo? Ninguém. É mesmo. Olha, quando a gente era criança, a gente falava errado. Sim. E daí? E mesmo quem fala hoje fluente, fala bem, como é bonito, a gente falou aqui no episódio passado, uma pessoa que fala bem, todas as pessoas que falam bem hoje, no início, falaram errado. Gaguejaram, tiveram dificuldades. Porque o processo de fluência em qualquer idioma, e no inglês não vai ser diferente, ele é baseado primeiro na prática. E toda a prática, para se tornar fluente, precisa passar pelo processo de dificuldade, de erro, de trava, de repetição, de tentativas. Então não tem como falar um outro idioma sem errar. Não tem. Eu errei, você errou, fulano, cicrano. Quem fala inglês hoje, todo mundo errou no processo de aprendizagem. Então é falar, errar, tentar, até acertar. Até ir acertar, é verdade. Isso também tem muitas questões. Hoje, infelizmente, tem muitos lugares onde não criam esse ambiente, onde o erro ele é valorizado, onde ele é estimulado, onde a pessoa pode rir com os seus erros, a pessoa tem um ambiente confiável, onde ela possa estar se comunicando com outra pessoa, onde ela esteja só ela e o professor, com a pessoa que ela confia, que ela gosta, e ali vai travando muito as pessoas. Então tem uma série de problemas nesse meio que a gente ficaria aqui horas falando, mas tudo relacionado ao medo de errar. E principalmente quando a criança está numa sala de aula ali com muitos alunos, né? Muita gente, é uma plateia, é complicado. Esse medo vai aumentar. Mas que bom que dá para trabalhar esse medo, que bom que a pessoa consegue com o tempo, né, se libertar e acaba aprendendo. E eu fico imaginando também aqui que as abordagens que você traz, então,
para que a pessoa possa, para cada idade, né? Porque aí nós falamos já nos episódios anteriores sobre o ensino para as crianças na pré-escola, né? Você trouxe aqui alguns exemplos, trouxe algumas metodologias, né? Que você usa lá na Easy Fluency. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de métodos, então, que nós vamos adaptando ali para cada idade, né? Porque cada idade precisa de um método diferente, Sim. Você não acha? Ou eu estou errada quando se fala em ensinar inglês? Não, você está indo certo, talvez só a nomenclatura, assim, o método ele é geral, né? Ou a abordagem, então, a abordagem, que é mais em relação à forma pedagógica de aplicar o método, ela é diferente, com certeza. Então a gente tem uma política na escola, a gente não coloca pessoas de perfis diferentes na mesma turma. Mas nós somos uma escola totalmente focada em resultado. A gente trabalha muito, nos nossos principais marketings é o resultado. Então a gente precisa que a pessoa tenha resultado. Para ela ter resultado são uma série de fatores e para a gente precisa que ela esteja no mesmo perfil para que a abordagem seja a mesma com o professor. Além dessas turmas reduzidas, para fomentar a facilidade dela de estar falando, ela vai falar, ela vai ter liberdade, não pode ter 10 pessoas numa turma, ela tem que ter uma turma reduzida e com pessoas que entendam ela, que seja do mesmo perfil, para a gente poder trabalhar. E as abordagens elas vão mudando de acordo com a idade. Posso dar alguns exemplos. Então, o adolescente já não é mais criança, mas ele precisa de uma abordagem um pouco mais desafiadora. O adolescente gosta de desafios, então a gente consegue trabalhar com o mesmo método, fazendo com que ela viva o idioma, porém dando desafios para ela. Então ela vai desafiar, ela vai assista um filme esse final de semana, eu quero ver tantas palavras, algumas coisas ela vai criando, quero ver você aprender isso aqui. O adulto em fase, por exemplo, profissional, ele já é um pouco diferente. O profissional ele já não tem tanta paciência. Então a abordagem para esse adulto em fase de carreira profissional, de intenso e muito trabalho, aí você já tem que trabalhar ele de uma forma um pouco mais leve, com menos cobrança, né? Não cobra ele menos, para que ele deixe isso acontecer naturalmente. Inclusive é um tabu, Clarice, eu quero abrir um parênteses aqui, que o tempo de aprendizagem ele varia de acordo com o perfil e a idade, e tá tudo bem. Porque quem disse que eu tenho que aprender em 1 ano? Quem disse que eu tenho que aprender inglês em 6 meses? Até ia te perguntar isso. Então, não tem o tempo ideal. Não. Você precisa aprender em tanto tempo. Não, cada um tem o seu tempo. Você tem o seu tempo. Eu tenho alunos hoje, né, nós temos lá, pessoas que estão procurando viajar no final do ano, eles já querem estar falando. Então, vamos criar um plano para que você pratique. Quanto mais você... Isso é certo. Quanto mais você pratica, mais rápido você aprende. Qualquer coisa. Instrumento, esporte, né, falar, comunicação, inglês. Então vamos criar para você praticar todos os dias na sua vida, enquanto toma banho, enquanto vai para academia, no carro, em todos os lugares, para que quando chegar em determinado tempo você aprenda. Porém, tem uns que... Nós temos 2 senhoras que estudam conosco, acima de 60 anos, e elas estudam inglês e elas não têm pressa. Ok, vou estudar inglês para espairar a cabeça, para treinar a minha mente. E quando a gente viajar para os Estados Unidos, a gente já está falando inglês. Então eu vou dizer para essas alunas que elas vão aprender inglês em 6 meses e ficar pegando no pé, corre, não vou. Pra quê, né? Não precisa. Isso. Tem profissionais que não precisam falar inglês no trabalho, mas eles viajam 1 vez por ano em dezembro. Aí eu vou falar, vai aprender inglês para falar igual o outro aluno que vai para a faculdade estudar. Então ele vai precisar se comunicar na viagem, vai precisar fazer isso. Então tem isso. Então essas abordagens elas são várias, mas dá para trabalhar. E se eu fosse resumir, para a gente falar mesmo da abordagem, tem que ser aquela que realmente pega no coração do aluno. Aquele que ele se identificou e falou assim, nossa, eu gosto dessa abordagem, por mais que o método ele vem por cima, mas a gente toca ele, é uma forma de comunicação, é a abordagem, é a forma que eu chego e me comunico com você, e você, poxa, foi legal isso, e aí você consegue ir mudando a mentalidade, né? É legal isso que você falou, porque acaba envolvendo o aluno, né? Se não tiver um envolvimento no aprendizado, o aprendizado não acontece, né? Tem que ter envolvimento. Isso, essa é a palavra, foi bem. É isso aí mesmo. Né? Porque aí isso passa também a acontecer como um hábito, né? Justamente. Vai envolvendo, há um envolvimento, cria-se o hábito e aí passa a ser natural. Algo leve e natural para se aprender. Justamente. Até porque a gente desenvolve o idioma pelo resto da vida. Pois é. Não é eu for falar fluente agora e esqueci o inglês. Eu tenho que ter algum contato com o idioma
senão eu vou perder e eu vou aprendendo aos poucos. Quanto mais tempo de vida a gente tem, melhor, pelo menos era para ser, melhorarmos o nosso idioma. A gente vai ter mais tempo de leitura, mais conversa, mais estudo. Então hoje eu falo melhor de quando eu tinha 20 anos que quando eu tinha 10. E o idioma ele vai melhorando com o tempo, não tem isso? Então é o envolvimento, é o hábito, é a vida. E tem mais uma coisa muito importante quando a gente fala de aprender inglês, que vão aparecendo muitos termos novos, né? Inclusive termos de negócios, né? No business English, né? Sim. Termos de negócios, nos joguinhos vão aparecendo termos novos. Então, é importante, né? Esse lance de não parar de estar sempre aprendendo, mesmo que a pessoa já seja aí já fluente até no inglês, mas tem que estar sempre buscando esse aprendizado. É o contato, né? O aprendizado precisa ser natural conforme a pessoa tem um contato, porque a língua ela é viva. Então, o que a Clarice falou aqui para nós, o que você falou, Clarice, é perfeito, porque a língua ela é viva. Então, palavras que existem hoje no português não existiam 10 anos atrás. Quer dizer que bugar, né? Buguei. Não, então, bugar não existia na língua. Alguns anos atrás aí não existe, né? No inglês tem algo engraçado que é o Google. O Google virou um verbo sinônimo de pesquisar. Veja só, como né? se fosse googar, então go to Google it, Google it, então vai lá e dá um Google, vai lá e pesquisa. Então são termos que vão vindo com o tempo, a gente falaria de vários aqui, que não dá para parar, né, o idioma, ele tem que ser contínuo. Isso é muito interessante porque o que você falou é algo que a gente pode aprender, pode e ainda ensinar as pessoas, né? Sim. E é legal que quanto mais você aprende, até você acaba ensinando. E eu gostava muito de ler um livro acho que é Isami Chiba, o nome dele. É um pedagogo, ele era, acho que psicanalista também, ele sempre dizia assim, que quando a gente ensina, a gente aprende, né? Perfeito. E isso é muito legal. Então, quanto mais você aprende, você pode também ensinar, mas a gente vai falar sobre isso e muito mais no próximo episódio e a gente aguarda você. Até lá! Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.